Eu sou o Henrique, o corretor sincerão. E hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, vem! Como sempre temos estudantes novos, sedentos pelo saber, vou lembrar como funciona. Eu aperto o botão da sinceridade e sai da frente. E o tema de hoje é a importância do desenvolvimento ético do cidadão para a diminuição da violência. E vamos ao texto? Ah, desafinei. É do Benjamin! Fala galera do Me Salva, meu nome é Benjamin Souza e eu tenho 17 anos. Eu quero muito fazer engenharia elétrica quando eu estiver na universidade. Eu escolhi esse tema porque eu acho que de fato a violência é algo muito comum no cotidiano brasileiro, o que não deveria ser. E eu acho que para diminuir esse problema, realmente tem que se agir na parte ética, para acabar com esse mal de uma vez e não precisar usar mais violência para diminuir ela. Eu acho que a minha redação ficou bem legal, na verdade. Eu estimo que ficou beirando os 900, assim, nessa faixa. Eu só acho que eu dei uma pecada mais assim, na argumentação. Mas fora isso, eu acho que eu consegui desenvolver legal todas as partes e eu acho que tá bacana. Bom, eu quero ver o que eu sempre vejo nos outros vídeos. Aquela sinceridade de sempre, aquele puxão de orelha, aquele como assim, cara pálida. E principalmente eu poder ver esses meus erros saírem à tona, que eu acho que ele vai conseguir trazer muito bem e eu vou acabar progredindo. E isso é o que eu quero. Aê, beija, valeu! Pretencioso você, hein? Achando que vai chegar nos 900. Será? Vamos ver? No jogo Grand Theft Auto San Andreas, GTA... Ah, não. Começou com GTA, Benjamin? Tu não quer que eu leia o resto, né? Seguinte... Citar jogos, eu não sou aquela pessoa que vai assim, demoniza os videogames, jogos violentos, não é isso. Mas citar jogos é ruim, porque a gente tem uma gama de um repertório com áreas de conhecimento, né, que são mais legitimados socialmente, que valem mais a nossa redação. Então aqui já começa a pecar um pouquinho. Da empresa Rockstar Games é apresentado o cotidiano da cidade de San Andreas, tomada por gangues e mergulhada no crime. Nesse sentido, o jogador controla o ex-presidiário CJ em suas missões criminosas pela cidade. O usuário é incentivado, então, a agir de forma violenta no jogo, uma forma que prejudica a harmonia daquele mundo. Beleza, estamos bem, porém esse período aqui tá um pouco bagunçado, Benjamin. Tu repete, forma, tu traz 2 vezes o jogo e o mundo, tu retoma o mundo, né, para aquele jogo. Então, vamos organizar esse período aí para ele ficar bonito. Fora do mundo dos jogos... Não tenho outras palavras para colocar, meu querido. Mundo, jogos, again. O contexto apresentado relaciona-se com a realidade, uma vez que a violência está amplamente presente no Brasil, e isso revela a fragilidade da sociedade. Nesse contexto, não há dúvidas de que o comportamento violento do indivíduo é um desafio a ser resolvido com a ética no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à educação inadequada, mas também à negligência do Estado. Aí, beija. A introdução termina com os teus argumentos. Isso mostra o quê? Planejamento de texto, item fundamental na nossa redação e avaliado na competência 3. Tá indo bem. Em primeiro plano, vale ressaltar a educação de baixa qualidade do Brasil como uma das principais causas da problemática. A esse respeito, na antiga cidade grega de Esparta, estimulava-se a agressividade e criminalidade, principalmente entre as crianças, para garantir a rigidez de seus homens nas guerras. Assim, eles aprendiam desde cedo a serem cruéis. Olha só, beija! Aqui o teu exemplo não é bom. O teu exemplo é uma analogia inversa. Em vez de tu trazer exemplos e um repertório sobre como a educação melhora para as pessoas não serem violentas, tu traz algo ao contrário, uma educação para a agressividade, para a crueldade. Vamos trocar isso aí. Dessa forma, infere-se que a educação dada aos jovens é crucial para o desenvolvimento de seu caráter social. Logo, em um país onde não é dada a devida importância a questões... Ah, apareceu ela! A crase antes do plural. Eu não aguento mais essa crase antes do plural. Eu tô falando desde fevereiro essa crase antes do plural e ela tá ali! Gente, se tem um Szinho, tira o acento grave.
certo? Ou coloca um S junto com A. Poderia funcionar as questões, que daí a gente coloca o artigo. Mas nesse caso aqui, é só a preposição. Então aí, ó, hashtag estuda crase! Há questões psíquicas e subjetivas relativas à paz, ao respeito? Não. Isso aqui é um vício que se pegou daqui, ó, do tecladinho. Uma barra. Que barra é essa? Não existe barra na nossa redação, gente. Bota a paz ou ao respeito. A paz e ao respeito. Mas essa barra na norma culta não existe. Isso não é um endereço da internet, não é site isso aqui, gente. Como no Brasil, é de se esperar que os adultos que cresceram com esse déficit sejam mais suscetíveis à violência. Nessa perspectiva, tem-se a necessidade de rever conceitos pertinentes à ética dos indivíduos e sua educação. Ah, apareceu aqui, queridinho. A ética, que tá lá no nosso tema. Ética não tinha aparecido até então. E nós já estamos no meio da redação, terminando o D1. Cuidado, isso aqui é uma abordagem de tema bastante problemática. Nós temos que dar atenção às palavras que estão no tema, que estão lá na proposta. E aqui tu deixou de lado a ética, beija, para tratar só da violência. Te liga. Ademais, o Estado negligente impulsiona o óbice. Óbice. Nesse viés, em 2017 foram registradas mais de 85 mil mortes por violência no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, IPEA. Esse número alarmante mostra que há... Pera aí, vamos parar aqui e prestar atenção numa coisinha. Se tu coloca uma vírgula entre o IPEA e esse número alarmante, nós temos um problema de estrutura sintática, porque ali é um ponto. E nesse caso aqui, esse problema acarreta uma coisa bastante grave, porque a gente não sabe se o IPEA, a informação do IPEA, é a anterior ou é a posterior. De acordo com o IPEA, o que vem antes ou o que vem depois. Por isso, é importante um ponto final ali e começar um novo raciocínio. Esse número alarmante, porque esse raciocínio é teu, beija, e não do IPEA. Esse número alarmante mostra o que há de mais perigoso na violência: a morte. Por que raios esse ponto e vírgula? Eu não gosto do ponto e vírgula, e o ponto e vírgula não é necessário na redação de ninguém. Coloca 2 pontos nesse caso, beija, fica muito melhor. Então, sendo o Estado responsável por democratizar a educação e propiciar... Ó, comeu um izinho ali, hein? Propiciar, tem um izinho ali. Depreende-se que no Brasil isso não ocorre de fato, por causa das mortes ocorridas. Dessa maneira, sem possibilidade de o país alcançar uma utopia pacífica, muitos cidadãos continuam a viver em locais em que há no mínimo eventuais crimes violentos ocorrendo, se aproximando da terrível realidade vigente na cidade de San Andreas do jogo GTA. Portanto, ações são necessárias para mitigar os efeitos da violência no Brasil. A fim de alcançar um forte senso crítico do cidadão e do governo e assim desenvolver sua ética para superar a violência no geral, urge que o Ministério da Cultura, MC... Da onde que tu me tirou MC, ô beija? MC, Ministério da Cultura agora vai fazer funk. MC nunca foi do Ministério da Cultura, a sigla era MINC. E o Ministério da Cultura não existe mais. Agora é o Ministério da Cidadania. Como órgão responsável pelas políticas culturais, sociais e esportivas no Brasil, promova palestras a crianças e adolescentes em todas as escolas do país sobre questões sociais, emocionais e subjetivas, visando alcançar um futuro adulto sem inclinações à violência. Nesse ínterim, também deverão ser abordadas por essas palestras, feitas por mestres e doutores em psicologia, psiquiatria, sociologia e filosofia, os governantes de cidades e municípios para uma melhor administração desses locais. Não entendi. Psicologia, psiquiatria, sociologia, filosofia, os mestres dessas áreas, os governantes de cidades, para uma melhor... Tá solto esses governantes, tá sem a vírgula e ele não é sujeito nem objeto de nada. Tá solto, tira isso. Viajou, hein, beija? Para uma melhor administração desses locais nesse contexto. Somente assim, o Brasil alcançará uma sociedade mais pacífica e harmoniosa, distante do mundo criado pela empresa Rockstar Games. O cara é assim, viciado no GTA, né? Vamos às correções gramaticais. Vamos lá, beija. Aqui é um ponto final
e uma maiúscula, porque tu justapõe essas duas frases. Conjunções conclusivas vão entre vírgulas. Cuidado com as repetições aqui, ó, forma e forma, mundo e mundo. Tira esse ponto e vírgula daqui, uma singela vírgula já está bom. Nós não temos essa crase. Cuidado com essa barra, coloca ou aqui. Psíquicas tem acento. 2 pontos na morte. Aqui é um ponto final e esse. Cuidado de novo com as repetições de ocorre, ocorrendo, ocorridas. Vírgula aqui para isolar o adjunto deslocado. Outro nexo conclusivo entre vírgulas. Aqui nós não temos essa crase no plural. E aqui nós temos um A de paralelo. A crianças e a adolescentes. Vamos às notas! Competência 1. 160. Justificativa. O Benjamin escreve bem, mas tem alguns probleminhas ali de estrutura sintática e alguns desvios, principalmente na crase. Estuda a crase, Benjamin. Competência 2. 160. Justificativa. Seguinte, ó, Beija. Na minha opinião, a tua nota devia ser menor nessa competência. Por quê? Porque tu quase não fala de ética, que é uma palavra importante no nosso tema. Mas a grade do Enem, se tu menciona a palavra ética, no caso, já considera a abordagem completa. Então a tua nota sobe. Só que ainda assim nós temos um problema de repertório. GTA e Esparta. Um repertório que não é muito produtivo no sentido das áreas do conhecimento, legitimado socialmente, e um outro que vai contra o que tu quer. Então, por causa disso, 160. Competência 3. 160. Justificativa. Foi bem. Nós temos um planejamento prévio do teu texto, isso está bem claro, mas falta um pouquinho qualidade do ponto de vista, argumentação, que é, claro, prejudicada pela falta do tema da ética, né? Competência 4. 160. Justificativa. Nós temos as conjunções, nós temos um texto coeso, mas boa parte dos teus períodos começam com nesse ínterim, nesse contexto, nessa situação, por causa dessas repetições com o pronome esse e nessa que estão em excesso, fica 160. Competência 5. 160! Justificativa. A tua proposta está bastante comprida e detalhada a ação, mas nós não temos o método, a metodologia como isso vai ser aplicado. E isso é um dos elementos necessários, obrigatórios para a gente atingir a nota máxima. Então, 160. Nota final. 160 em todas, 800! Aê, Beija! Ficou um pouquinho abaixo do que tu previu, mas a tua redação está bem boa. Cuidado com o desenvolvimento do tema, desenvolve bem todas as palavras-chave e a tua crase. E olha só, Beija, eu tenho certeza que tu tem mais carta na manga, mais repertório aí do que o teu GTAzinho, né? Vamos explorar isso mais. E você tem mais algum recado aí pra mim? Manda aí! Professor Henrique, tudo bom? Um beijo pra você, hein? Eu queria dizer que você é demais, cara. Você é muito competente no que faz e o seu trabalho ajuda muitas pessoas. Então, em nome de todos nós, alunos, eu quero te agradecer e falar que continua fazendo esse trabalho muito legal, com toda sinceridade, de verdade. Aê, Beija! Valeu, querido, por esse feedback. É muito importante a gente aqui do outro lado da câmera saber disso, saber que chega e que tem um público que realmente é tocado pelo que a gente faz. Muito valeu, muito obrigado aí. E se vocês gostaram, por hoje é isso. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, clica no sininho, meu Instagram tá aí também. E ó, gente, estuda que o Enem tá chegando!